Teste, som, teste. Teste, som, teste. Teste, microfone, teste, microfone. Teste, teste, microfone, teste.
Boa noite. Boa noite, Alice. Tudo bem? Acho que o Celso está falando, mas eu não estou escutando. Vamos ver aqui. E agora? Tá me escutando, Alice? Celso? Oi, Alice. Ah, agora eu tô. Vocês me escutam? Sim, sim. Ok. Talvez eu tenha mais dificuldade porque eu tô no Chuí, eu trabalho aqui, então a internet aqui é meio precária. Não, mas nesse caso não era problema meu, era teu, era problema no meu áudio aqui. Ah, tá, ok. Beleza, então. Boa noite, Alice. Boa noite. Tá me escutando bem? Tô escutando bem. Então tá bom. Guardar só mais uns minutinhos, ver se o pessoal vai entrar. E aí a gente começa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Guriz. Boa noite, Alice. Boa noite.
Vamos lá, então, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dando início a mais uma disciplina juntos. Eu dei uma olhada na chamada e acredito que de todos, o único que eu não conheço seja o Jorge. Vocês podem até me ajudar se entrou mais alguém novo, mas pelo que eu olhei da chamada e lembro, o resto já foi meu aluno. Então, só me apresentando brevemente para ele e relembrando um pouco de como eu costumo levar a disciplina, né? Então, Jorge, muito prazer, né? Meu nome é Alice, como o Rafael já adiantou ali no grupo, né? Eu fui responsável pelas disciplinas de projetos elétricos 1 e 2, né? E aí eu vou querer ver contigo como é que ficou, a que pé anda essa questão dessas disciplinas, se foi aproveitamento, se não foi, enfim, para eu poder saber como, em que pé anda a tua situação em relação a essas disciplinas. Por quê? Porque essa disciplina de projetos 3, ela vem das outras duas, né? E o pessoal vai lembrar que nós fizemos uma série de pequenos projetos, né, ao longo das disciplinas. Então, nós vimos questão de cálculo luminotécnico, de previsão de carga, de demanda, dimensionamento de condutor, tá? E o que essa disciplina ela vem? Ela vem para a gente desenvolver efetivamente um projeto. É claro que eu não vou pedir para vocês um projeto inteiro, porque a gente não tem tempo hábil para vocês fazerem isso, né? Eu sei que trabalham e pedir um projeto inteiro, por exemplo, de uma residência inteira com 10 cômodos, ficaria inviável, né? Mas a gente vai tentar adaptar e tentar desenvolver alguma coisa aí nesse período que a gente tem. Por isso que eu queria que tu me desse o retorno em relação a como tu tá em relação a essas disciplinas que eu já ministrei e que, no caso, tu não estava, né? Boa noite, professora. Prazer. Eu cheguei a ver projetos elétricos 2, que eu tive que entregar, eu tive que fazer uma prova, né? Porque na verdade, eu tinha trancado de ter Machado um tempo atrás, porque eu tinha passado no IF, né? Uhum. E daí, como faltava só esse módulo aqui para me terminar, eu acabei trancando agora o IF para terminar esse aqui, para depois voltar, né? Para lá. Entendi. Mas o projeto 2 eu cheguei a ver, eu olhei todas as suas aulas lá, porque eu tive que fazer uma prova, né? Eu tive que fazer umas provas. Então, o projeto elétrico 2 eu cheguei a fazer o cálculo de demanda, aquele tudo eu tive que fazer para, no caso, como tinha ficado para a frase, eu tive que fazer uma prova. Tá, entendi. Assim, ó, não vai ser tanto problema também, porque eu vou relembrar tudo, tá? Então, por exemplo, uma aula de previsão de carga. Antes de pedir para vocês fazerem, eu vou dar uma relembrada em como faz, até porque já faz algum tempo que a gente teve a disciplina, vocês não são obrigados a saber tudo de cabeça. Então, todas as aulas, todos os tópicos, eu vou relembrar determinado assunto para refrescar a memória de vocês e aí sim vocês desenvolverem aquele tópico no que a gente vai se organizar. Então, não vai ser façam lá a previsão de carga que vocês viram em projetos 2. Não, eu vou relembrando cada um dos tópicos, porque assim eu acho que vai facilitar para ir refrescando a cabeça de vocês, né? Então, o que a gente tem, tá, pessoal? Como eu acabei adiantando na introdução, a ideia da disciplina de projetos 3 é pegar tudo que a gente fez em projetos 1 e 2
tá? E desenvolver efetivamente o projeto elétrico, tá? Em tese, esse projeto elétrico, ele deveria ser desenvolvido num prazo muito maior, né? Se a gente fosse pensar na metodologia que a escola tinha antes da pandemia, que era cada disciplina era um dia da semana, então, por exemplo, toda segunda-feira vocês tinham projetos 3. Então, se vocês tinham 15 aulas, que nem nós vamos ter, vocês teriam 15 semanas de projetos 3. Então, é uma metodologia totalmente diferente do que a gente tem agora, que a gente vai ter a disciplina basicamente em 3 semanas. Né? Então, de 15 semanas para 3, é uma diferença muito grande. E aí, se a gente reduz, né, a gente tem que reduzir também a exigência que a gente vai pedir de vocês. Então, se, por exemplo, eu ia pedir uma casa com 12 cômodos, eu vou pedir com 2, 3, para que a gente consiga adaptar no tempo que a gente tem. Tá? Mas mais do que isso, nós vamos tentar, e com a outra turma deu super certo, fazer todo esse trabalho durante as aulas. Tá? Essa disciplina com a outra turma, nós conseguimos fazer bem isso, de aproveitar bastante a sala de aula para a gente desenvolver isso. Então, esse nosso encontro das 7 às 9, e eventualmente a gente pode marcar algum encontro presencial para estar interagindo melhor, né? Principalmente as apresentações dos projetos, eu acho que a gente vai acabar fazendo, tá? E aí, eu não vou cobrar num nível máximo de exigência de vocês, por exemplo, questão de formatação, tá? Então, se vocês verem aqui na tela, tem as instruções para elaboração de um projeto elétrico. Então, nós temos questão da introdução, os critérios de avaliação, apresentação gráfica, organização do trabalho, cronograma e apresentações. Esses itens que eu vou falar aqui, tá? Um deles é a questão da organização do trabalho. Eu vou falar sobre isso, mas já adianto que eu não vou cobrar um trabalho padrão ABNT, tá? Não é que vocês não possam fazer, vocês podem, inclusive, alguns entregaram trabalhos muito bons e provas seguindo tabelas e questão de Word e Excel, dá para ver que dominam bastante, tá? Mas eu não vou cobrar isso, não vai ser um ponto para vocês, tá? Então, se quiserem entregar à mão, não vai ter problema algum, porque eu sei que nosso tempo é curto e a gente precisa adaptar o trabalho ao tempo que a gente tem, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou citar essas informações, até se porventura daqui para frente vocês precisarem seguir, né, essas normas, vocês vão ter documentado aqui e no arquivo que eu vou mandar para vocês, tá? Então, que projeto é esse que tem que se desenvolver? Essa já é a terceira vez que eu vou dar essa disciplina. A primeira vez foi presencial, né? Então, nós fizemos da própria EGP, eu dividi em grupos, e aí no prédio antigo da EGP nós usamos a própria escola para fazer isso, né? Então, eu dividi os alunos em grupos, pegamos setores e eles fizeram todo o processo de medição da sala, já que a gente não sabia, não tinha planta. Fizemos tudo dentro da escola, mas a gente estava no presencial. Como a gente está nessa metodologia ainda do EAD, eu adaptei na última turma e deixei a critério dos grupos, ou quem quiser fazer individual, e escolher se quer fazer um projeto de uma residência ou de escritório. Teve um aluno que fez sozinho, ele estava fazendo a obra da casa dele, e ele quis fazer de toda a casa dele, já para ele aproveitar isso para depois. Ficou a critério dele. Outros grupos pegaram o que eu coloquei, que era um projeto de 3 cômodos, pegaram o mínimo e trabalharam com o mínimo, com informações hipotéticas.
tá? Então, por exemplo, eles pegaram uma peça que eles consideraram um banheiro pequeno, uma cozinha, uma sala, colocaram dimensões que eles achavam adequadas e fizeram o projeto disso que eles pensaram. Não foi nada da sua residência, não foi nada do seu escritório, nada que vai ser desenvolvido, só foi para a disciplina mesmo, algo hipotético. Então, isso vai ficar a critério de vocês, tá? Vocês vão poder escolher o que vocês vão querer fazer trabalhando com residencial e escritório. Por que isso? Tá? Porque eu não coloquei industrial. Porque quando a gente entra num projeto industrial, a gente tem que considerar muitas outras coisas. Se vocês lembrarem, por exemplo, lá no cálculo da demanda, a gente basicamente usava A, B e C no cálculo da demanda. Quando a gente fala de um projeto industrial, a gente usa D, E e F também. Então, aumenta muito o nosso trabalho. Tá? Então, por isso, eu restringi a residencial e escritório, considerando que vocês vão ter menos informações a estarem considerando durante os cálculos de vocês, tá, pessoal? Se quiserem, a qualquer momento pode me interromper, tá? Não tem problema. Se forem aparecendo alguma dúvida. Em relação aos critérios de avaliação, tá? Aí aqui está geral, tá? Então, a questão da qualidade técnico-científica, questão de conceitos corretos, isso vai ser cobrado, né? Então, está utilizando corretamente tudo o que a gente viu, tá? Profundidade da abordagem teórica, eu não vou cobrar que vocês vão tão a fundo assim, tá? O que isso quer dizer, tá? Quando eu faço um projeto elétrico, eu tenho que fazer toda a parte teórica, tá? Então, por exemplo, a previsão de carga teria que ter toda a parte teórica para depois o cálculo para cada um dos cômodos, tá? Vocês não vão precisar colocar a fundamentação teórica, então aquelas regrinhas, por exemplo, que eu passei para vocês, mas vocês vão ter que explicar como que vocês chegaram àqueles valores, não vai ser só mostrar a tabela, né? Vocês vão ter que, com as palavras de vocês, sem nada aprofundado, dizer como que vocês chegaram naquilo ali, tá? E a questão do último tópico, citação de referências fundamentais para o tema, isso eu não vou cobrar, porque isso quando eu faço a parte de fundamentação teórica, eu sempre tenho que referenciar tudo o que eu falo. Se não está referenciado, eu não posso escrever. E isso eu não vou cobrar, porque a gente não vai fazer um projeto nesse nível. Tá? Então, basicamente, vocês vão ter que aplicar aquilo que a gente vai falar nas aulas aqui e desenvolver. Nada muito diferente do que vocês fizeram nos exercícios durante projetos 2, nem na avaliação de projetos 2. Tá? Só que agora não vou ser eu que vou estar propondo as informações para vocês de dimensão, de quais equipamentos. Não vou propor isso para vocês. Vocês vão propor para mim e vão dizer, olha, eu vou pegar e eu vou fazer o projeto de um banheiro 2x2, uma cozinha 3x3 e um quarto 4x4. No meu banheiro vai ter um chuveiro, na minha cozinha vai ter isso, e no quarto vai ter um ar-condicionado. Isso vai vir de vocês. Cada grupo ou cada pessoa, quem quiser fazer individual, vai ter um, tá? E aí tudo vai partir de vocês. Vocês vão propor com base nisso que vocês vão estar discutindo em grupo e me apresentando para dizer, olha, nós vamos fazer sobre isso, ou nós vamos considerar um escritório, nós vamos considerar uma casa, enfim. Tá? A questão da apresentação, tá?
por que que eu coloquei questão de, por exemplo, clareza do texto, tá? Quando vocês entregam, e aí principalmente quando vocês entregam à mão, tá? Você sempre tem que pensar que a pessoa que vai ler, ela não fez aquilo com vocês. Então, às vezes tem coisas que é muito óbvio e aí vocês colocam os cálculos pela metade, que para corrigir é horrível, pessoal, horrível mesmo. Às vezes tu tem que dar errado porque tu não tem como considerar meio ponto porque a pessoa pulou etapas. E aí não tem como considerar. Então, pensem, eu não vou exigir um nível que nem o projeto que eu entreguei lá no IFE, quando eu terminei o IFE, que foi um projeto de uma residência que deu 300 páginas. Não é isso que eu quero de vocês. Tá? E Alice, Oi. ao longo das aulas, tu vai dar algum exemplo para a gente de como, assim, por exemplo, igual o teu trabalho, só um exemplo de como é feito? Sim, na verdade, o que que eu vou fazer, tá? Eu tenho todos os capítulos desse projeto que eu fiz, tá, para o IFE, eu tenho eles escritos, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê previsão de carga, eu vou pegar aquele capítulo e eu vou mandar para vocês, tá? Aí vocês vão ter ali todo, é óbvio que são capítulos grandes, mas vocês vão ter toda a explicação ali, todo o passo a passo de como eu fiz o meu projeto. E aí, claro, vocês vão adaptar para o de vocês, entendeu? Mas eu sempre vou mandar o capítulo para vocês sobre aquele assunto, para que vocês tenham uma ideia de como escrever e como organizar o trabalho. Isso, quando eu fiz com a outra turma, o pessoal usou muito esse meu trabalho, porque eles pegavam, copiavam ali a parte do texto que interessava para eles e só iam editando as informações, né? Então, ajudou muito nesse sentido, né? No sentido de vocês terem uma base de como fazer isso, né? E aí, algum exemplo, para relembrar algum cálculo, a gente vai fazendo no decorrer das aulas, mas a parte do texto eu vou estar mandando para vocês, e inclusive vou ver se eu consigo recuperar um dos trabalhos da outra turma, né? Para mandar para vocês terem ideia e verem a diferença de como foi o meu e do que eu cobrei para eles, né? Que aí vocês conseguem ter uma ideia mais próxima do que vocês precisam entregar. Entendi. A questão de figuras e tabelas, projetos 2 a gente usou muita tabela, vocês sabem disso. Então, basicamente, vocês vão, para cada um dos tópicos, vocês vão ter uma tabela, tá? Para resumir as informações, enfim, para a gente conseguir ir avançando cada um dos itens, né? Então, a gente vai fazer bastante uso disso, tá? Aqui entra a parte já de mais de estrutura, né? Mas eu acho melhor eu explicar essa parte mais adiante. Eu fiz um fluxograma que eu acho que vai ajudar vocês no que tem que ter em cada parte. Então, vou falar da estrutura do trabalho quando aparecer esse fluxograma. A questão da apresentação gráfica, como eu disse, eu coloquei aqui. Por quê? Porque teve aluno que quis fazer exatamente como um projeto elétrico. E aí ele teve que correr sozinho atrás das normas de ABNT, enfim, tá? E aí eu resolvi deixar aqui, colocar aqui, né, acrescentar, para que vocês tenham acesso, para quem quiser, e isso não vai valer só para um projeto elétrico, vale para qualquer trabalho que, porventura, alguém exija normas de vocês, tá? Mas
No nosso caso, vocês podem entregar pelo Word, tá? Vocês podem entregar à mão, quem quiser, não tem problema, tá? Só peço, como sempre, quem entregar à mão, que tirem fotos legíveis, né? Para que fique mais fácil a correção, tá? Mas aqui tem todas as informações na apresentação para quem quiser fazer, seguindo padrão ABNT que a gente costuma falar, tá? Então, tem até, botei bem detalhado mesmo, letra, qual tem que usar, títulos, enfim, fui colocando todas as informações para quem realmente quiser fazer em padrão ABNT. Existem 2 motivos que eu não cobro isso de vocês, tá? O primeiro é a questão do tempo de vocês. Vocês quase que na sua totalidade trabalham durante o dia e estudam de noite. Nós vamos ter só 3 semanas para fazer isso, tá? E tem uma segunda, se vocês olharem aqui, eu coloquei Word ou LaTeX, tá? Pessoal, depois que eu aprendi LaTeX, eu vi que o Word é tenebroso para quem quer seguir padrão ABNT, tá? Você toma um tempo desnecessário para o objetivo que a gente tem. Eu não quero saber se você sabe formatar um texto, tá? Isso não é que não seja útil, é útil dependendo do cargo e do que vocês vão continuar. Mas não é o propósito da disciplina de Projetos 3. O propósito da disciplina de Projetos 3 é ver se vocês conseguem desenvolver do início ao fim um projeto elétrico. A maneira como vocês vão me entregar não me interessa nessa disciplina, tá? E ainda mais no Word, tá? O Word demanda um tempo muito grande, tá? O LaTeX, ele já tem templates prontos, tu baixa o template ABNT e só coloca as tuas informações lá e ele faz o resto para ti, tá? É muito mais fácil, só que, claro, exige um tempo para a pessoa aprender a mexer nele, não vai ser do dia para a noite, tá? Então, por esses motivos que eu acabei optando por deixar livre a maneira como vocês vão escrever e entregar o trabalho de vocês. Pode fazer no Word sem formatação, não tem problema. Coloca lá capítulo 1, previsão de carga, e escreve sem formatação, coloca a tabela, não tem problema algum, tá? Usar o Word é muito útil porque tu não perde tempo para escrever, mas formatar no Word que dá trabalho e isso eu não vou cobrar. Coloquei as informações, repito, para quem quiser ou for precisar, mas não é necessário para avaliação. Ninguém vai perder ponto porque não entregou, por exemplo, com uma margem nessas configurações aqui. Não é isso. Você só tem que entregar um trabalho apresentável, só. Diga. Esse LaTeX, dá para fazer um projeto de ponta a ponta nele? Por exemplo, todo o projeto dá para fazer nele? Eu não conheço esse programa. Eu vou... Acho que melhor do que eu falar... Será que... Dá para ver a minha tela do Overleaf? Tá. Vou pegar uma coisa aqui qualquer. Minha dissertação de mestrado. Isso aqui, tudo isso aqui, ó. Isso aqui tudo vem pronto, isso que eu estou selecionando. O que eu edito? Por exemplo, ele pede o título. Eu só boto o meu título. Ele pede o autor, eu só boto o meu nome. Eu só preencho as informações. Ó, tudo isso aqui vem pronto. Não, nada eu faço. E aí eu quero inserir o texto, eu só escrevo. Ó, que nem eu escrevo no Word. Uhum. Só que ele já está no padrão ABNT, então eu não tenho que fazer nada. Quem faz é ele. Quando ele compila aqui automático, ele deixa o meu texto bonitinho. Entendi. Muito legal, eu não conhecia.
Eu não E faço nada, isso é entendeu? uma ferramenta online? Esse aqui é online, o Overleaf é online, mas tem para baixar aplicativo para o computador. É que Entendi. como geralmente, e isso aqui, por exemplo, é em grupo, pode 4 pessoas entrar aqui ao mesmo tempo e mexer no texto, cada um numa parte. Ah, show de bola. Só que ele tem algumas coisas diferentes, por isso que eu disse que não é de uma hora para outra. Por exemplo, eu carrego as figuras do meu trabalho estão todas aqui. Como é que eu boto ela no meu texto? Bom, eu vou chegar aqui, ele já vai ter uma parte, eu só vou botar isso aqui, ele já vem com isso, aí eu só coloco o nome da figura aqui, ó, figura 17.png. E aí ele sabe que ele tem que inserir a minha figura. Que figura é essa? Se eu clicar aqui e apertar na setinha, ele me leva para onde está a figura no meu texto. Ele é, Pô, muito legal mesmo. ele E é essa, bem automatizado, né, nesse sentido. né? Essa plataforma que tu usa, Overleaf, ela é da FURG? Não, Ou não, qualquer é pessoa pode ter liberado. acesso? É, É liberado? tu pode ter acesso. A única coisa é que se não é conta paga, tu não pode compartilhar, acho que com mais de 5 pessoas, um arquivo, um negócio assim. Mas, por Entendi. exemplo, tu tem o link, aí o link tu manda para a pessoa e a pessoa entra, também não tem muito problema. Tipo, aqui se eu quiser compartilhar ó, com a pessoa, Uhum. aí eu quero que a pessoa possa editar ou eu quero que ela só visualize. Aí eu copio o link, mando para a pessoa e a pessoa tem acesso ao meu texto. Ele é. Isso aqui é útil no sentido de, por exemplo, eu tenho que enviar um artigo para determinado lugar. Aí a revista ela me dá o que a gente chama de template. Eu abro o template aqui no Overleaf e está tudo pronto. Eu só coloco o texto e ele faz a formatação toda sozinho. Eu, por exemplo, fazer essa capa, essas coisas aqui, lista de tabela, de figura, no Word, imagina, eu tive... Nem sabia que eu tinha tido tanta figura. Eu tive 166 figuras no meu trabalho. Para eu fazer e digitar uma por uma na lista, aqui ele gera automático. Eu só coloco Não, para ele e gerar. fora, imagina, o trabalhão no Word que dá para formatar, né? Não, no Word é. E referência, né? O mais Aí difícil no Word é referência. toda a imagem tu tem que estar formatando ela, deixando padrão. Dá um trabalho no Word. Referência para inserir no Word é muito difícil também. Então, a gente acaba usando essa outra plataforma, que é, tu imagina botar esses gráficos tudo no Word, um do ladinho do outro. Essa é a vantagem do Overleaf, né, do LaTeX. Mas, como eu disse, não é, a minha ideia não é que vocês saibam mexer nisso. Eu trouxe isso como um a mais para quem, porventura, quiser usar para outra coisa ou ver por fora. Eu mesmo, quem tem interesse, eu dei um curso de LaTeX, tem até algum material ainda de como usar princípios básicos, né? Posso estar disponibilizando, quem porventura tiver interesse em ver essa plataforma por fora, né? É só me chamar que eu não tenho problema nenhum em mandar o material que eu tenho, tá? Mas eu coloquei tudo. Desculpa, Quando tu Douglas, ia entra falar? nele, quando tu entra nele, aí tem template para tudo que é tipo de projeto. Tem muita coisa pronta que tu só edita, na verdade, né? Mas tá, aqui eu coloquei todas as informações para quem tiver, mas eu não vou estar obrigando vocês a fazerem essas coisas, tá? E aqui que eu tentei fazer a organização num fluxograma do que a gente vai fazer, tá? Então, por exemplo, primeiro capítulo, tá? Que é a introdução do nosso trabalho. O que é essa aqui? Considerações iniciais, justificativo e objetivo. Tá? Aqui vocês vão chegar para mim, tá?
e isso vai ser agora, já em seguida, não hoje, né, mas já vai ser em seguida, vocês vão chegar, por exemplo, o Douglas vai chegar para mim e vai dizer, olha, Alice, o meu grupo é eu, o Alex e o Alexandre, foi os primeiros 3 nomes que apareceram aqui para mim, e nós vamos fazer o projeto de uma residência que tem um cômodo, que é um quarto que mede tanto por tanto, vai contar com ar-condicionado, tem um banheiro que mede tanto por tanto, que vai ter um chuveiro de tantos watts, e tem uma cozinha que mede tanto por tanto, e tem um forno, tem uma geladeira, tem um micro-ondas, tem uma torneira elétrica. Tá? E o objetivo do nosso trabalho é fazer o projeto elétrico desses 3 cômodos. É isso que vai ter na introdução. Em 10 linhas, vocês escreveram a introdução. Tá? Vocês vão ter que dizer o que vocês vão fazer. Quais as dimensões, quais os cômodos e quais os equipamentos que vão ter. Tá? Vocês podem, por exemplo, fazer não uma planta, mas fazer num Paint da vida, pegar um quadrado, aí vocês vão colocar, vamos supor que eu tenha aqui um banheiro, agora eu já vou mostrar para vocês, tá? Aqui a cozinha, vai aparecer aqui nos meus rabiscos, na câmera, ó, aí eu tenho um banheiro, eu tenho uma cozinha, eu tenho um quarto, e aqui mesmo vocês colocarem quais informações vocês têm, tá? Então, vamos supor, vamos compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que vocês fizeram isso. Estão vendo a tela do Paint aqui? Sim. Vamos supor que vocês fizeram isso. Vocês dividiram assim. Aí vocês vão pegar aqui e vão dizer, olha, Alice, esse aqui é o banheiro e ele vai ter um chuveiro de 4.500 watts. Essa aqui é a cozinha e ela vai ter, podemos colocar aqui, 3x3, e ela vai ter um forno, uma torneira elétrica, né, no caso, e um micro-ondas. Aí aqui é o quarto. Vocês podem me entregar isso, tá? Só que vocês vão ter lá um textinho onde vocês vão escrever este trabalho consiste no projeto elétrico de uma residência que tem 3 cômodos, um banheiro 2x2, um chuveiro, um quarto de 5x5, com um ar-condicionado. E é isso. É isso. Isso é a introdução, tá? Basicamente isso. Vai ser 10 linhas, acho que nem 10 linhas, e um desenho à mão, pode ser num Paint, só indicando. Precisa colocar isso aqui? Não, isso aqui pode estar só no texto. Vocês podem fazer só escrever cozinha, banheiro e quarto na imagem, tá? E aí no texto vocês colocarem as informações. Alguma dúvida dessa primeira parte da introdução? Diagrama. Espera aí, alguém, acho que chamaram 2 pessoas, acho que o Matheus e o Patrick. Patrick, fala primeiro, depois eu repasso para o Matheus. E nesse trabalho, no caso, vai ter que ter a planta, diagrama, unifilar? Não vai ter que ter tudo isso, porque a gente não tem tempo para fazer isso. Até teve um grupo que fez usando um site online, que agora não sei dizer o nome para vocês, que ele faz planta online,
que tu só coloca as dimensões e informações e ele te dá até os circuitos, tá? Eles fizeram só para entregar uma planta no final, mas não é obrigatório, tá? Teve gente que fez, por exemplo, vai entregar, deixa eu só apagar aqui para não poluir. Vou entregar a etapa da previsão de carga, tá? Aí a pessoa, o banheiro tem uma luminária, e ele foi lá e colocou que tem uma lâmpada, fez o símbolozinho da lâmpada. O quarto tem 2, aí colocou 2, mas não vai precisar esquema de ligação, colocar que nem uma planta mesmo, que por esse condutor passa um neutro, uma fase, um terra, isso não vai precisar, tá? Vocês têm que pensar que vocês vão apresentar esse trabalho para os colegas, e às vezes é muito mais fácil apresentar com uma imagem do que só falar, né? Mas não vai ser nada obrigatório de fazer esquema unifilar, planta, essas coisas não vai ser obrigatório, tá, Patrick? Até porque fazer uma planta, eu poderia, por exemplo, vamos trabalhar com AutoCAD. Só que eu só poderia fazer isso se a gente tivesse muito tempo da disciplina, né? Para a gente, aí sim, aí a gente ia fazer um projeto completo, desenvolvendo no AutoCAD, colocando todas as imagens, tudo, aí sim. Mas nesse caso, em 3 semanas, cobrar a planta completa, cálculo, apresentação, tudo de vocês, vai ficar muita coisa e aí vocês vão querer minha cabeça. O barco pesqueiro com 4 pés de carne na barra, chamando. Certo, Patrick, mais alguma dúvida? Não, só, e no caso, a gente fecha o curso contigo, ou vai ter mais alguma matéria contigo, Alice? Olha, isso eu não consigo te responder. Em tese, eu tenho algumas outras disciplinas do módulo que estão comigo, tá? Só que eu estou indo de acordo com o meu tempo. Eu sigo naquela minha loucura de... Eu estou fazendo doutorado, né? E estou dando aula na FURG. Então, agora eu entrei em férias da FURG de dar aula. Está no período de exame lá. E aí eu aproveitei a brecha para pegar essa disciplina na GP. Só que quando voltar, e a FURG volta presencial, dia 25 de abril, aí talvez eu não consiga ministrar mais disciplina por uma questão de carga horária, né? Eu tenho um contrato com eles de 40 horas como professor e de 20 horas como aluna de doutorado. Então, são 60 horas semanais. Isso dá 12 horas no dia. Manhã, tarde e noite, basicamente, na FURG. Então, vai me faltar tempo para estar dando aula para vocês, a não ser que alguma coisa mude aí nesse meio do caminho. Então, talvez seja uma das últimas disciplinas que eu vou estar ministrando, ao menos nesse ano de 2022 aí na GP. Mas não tem projetos 4? Não tem projetos 4. É uma por módulo. Eu teria outras disciplinas, tipo sistemas de potência, agora de cabeça nem vou lembrar, mas tem umas 3 ou 4 disciplinas que poderia ser minha, que eu ainda não sei se eu vou conseguir ministrar ou vai ser outro professor. Acho que o Matheus abriu o microfone para perguntar alguma coisa ou abriu o microfone enganado, não sei. Não, Alice, eu ia te perguntar, na verdade, então, essa introdução é como tu nos passou os exercícios que a gente fez, né? Exatamente. Só que a diferença é que tu que nos deu os cômodos, Exatamente. tu que é os cômodos e a descrição, né? Sendo descritivo a parte que vai ter, né? Exatamente. Se vocês pegarem, por exemplo, aquela... O dimensionamento. Na verdade, essa parte de introdução, se vocês pegarem, por exemplo, a folha da prova que a gente teve em Projeto 2, né? Ela tinha ali,
vai ser desenvolvido o luminotécnico, a previsão de carga, a demanda, dimensionamento de condutor, de tais cômodos. E aí tinha a descrição do comprimento, largura e do equipamento de cada cômodo. É isso. É basicamente isso. É pegar aquela minha folha dos exercícios ou slide, enfim, e vocês vão fazer do cômodo de vocês. Vocês vão propor, seja individual ou seja em grupo. Vocês ainda não vão colocar, óbvio, o que tem de iluminação, porque vocês ainda não vão ter feito, não vão colocar a demanda, mas vocês vão colocar que isso vai ser feito. E vai ser feito em quais cômodos? Aí vocês vão propor ali quais cômodos, quantos cômodos vocês quiserem. Eu coloquei um mínimo de 3, colocando como base, né? Um banheiro, uma cozinha e um quarto, porque ali a gente consegue abranger basicamente todos os equipamentos que a gente trabalhou. Ah, mas eu quero fazer da minha casa, e a minha casa tem 6 cômodos. Tranquilo, pode fazer da tua casa sem problema algum. Mas é essa a ideia mesmo, essa introdução, basicamente, o que eu entregava para vocês, que agora vai ser o contrário, né? Vocês vão entregar para mim. Mais alguma pergunta por enquanto? Seguindo, então, aqui, eu coloquei... eu tirei, tá, o luminotécnico. Por que não vai ter o luminotécnico? Porque vocês iam ter que estar indo atrás de catálogo, e se vocês forem procurar catálogo na internet, é muito difícil de encontrar catálogo que tenha aquelas tabelas que a gente precisa, de FU, do fluxo da lâmpada, tá? Isso é muito difícil de encontrar, de ter disponível assim, aberto na internet. Então, o primeiro item que a gente vai ter vai ser a previsão de carga, e a partir da previsão de carga, a gente vai fazer tanto a previsão de carga de iluminação, para ver quantos pontos de iluminação vão ter cada cômodo, a previsão de carga para ver quantas tomadas de uso geral vão ter, e a descrição da previsão de carga das tomadas de uso específico. E o quadro da previsão de carga é aquele quadro resumo que a gente já trabalhou na disciplina anterior e que a gente vai relembrar quando eu apresentar a previsão de carga para vocês. O que vocês vão ter que entregar? Vocês vão ter que entregar, então, basicamente, como vocês fizeram a previsão de carga da iluminação, que muitos colocavam até dentro da tabela, 2 vezes 60 VA e 1 vezes 100 VA, já descrevi ali, né? E colocar como que é feito a previsão de carga e o final de vocês lá, aquele quadro. O mesmo vai valer para todos, tá? Terceiro tópico, divisão de circuitos terminais. Então, aqui é basicamente só o quadro, não tem muito o que falar. A demanda, vocês vão colocar o que é cada letra, por que vocês não consideraram, por exemplo, o D, o E, o F, porque não tinha nenhum equipamento que se encaixasse nessas letras. Calcular o A, calcular o B, calcular o C, informar o D total. Dimensionamento de condutores, aí sim, esse já tem um pouquinho mais de coisa para fazer. Lembra que tinha capacidade de condução de corrente e queda de tensão, né? Vocês, aqui eu até coloquei, ó, centro de carga a gente não vai considerar, porque a gente não está fazendo um projeto completo, tá? A divisão de circuitos a gente já vai ter pronto, né? A gente usa como base, mas a gente já vai ter pronto aqui no capítulo 3. Capacidade de condução de corrente, queda de tensão, e aí aquele quadro resumo que a gente também já viu. Questão de dimensionamento de eletrodutos e dimensionamento de dispositivos de proteção, tá? Basicamente, como calcular e também uma tabelinha no final, tá? Cada um desses tópicos a gente vai ver o que a gente já viu, a gente vai relembrar, o que a gente não viu, a gente vai aprender de novo, tá? Mas
não vai ser só, hoje façam a previsão de carga e não vou falar para vocês ou relembrar para vocês. Não, a gente vai relembrar cada um desses itens, tá? E a conclusão é mais uma informação pessoal de vocês do que acharam e acharam dessas disciplinas de projetos para a gente encerrar, tá? Aqui, vocês sabem que eu gosto sempre de trazer o cronograma para vocês se organizarem, saberem o que a gente vai ver. Então, hoje a gente tem essa apresentação do escopo, tá? Amanhã a gente tem uma aula para atividade, que eu digo que é uma aula avaliada, por quê? Amanhã a gente vamos entrar aqui, vocês vão me dizer os grupos de vocês, tá? E vocês vão aproveitar, claro que vocês não vão ficar falando um outro por aqui, né, pessoal, porque senão vai dar uma confusão, mas vocês vão se falando pelo WhatsApp, sei lá, vão criar um grupo, como vocês vão se comunicar, não sei, e aí vocês vão começar a discutir e ver, e eventuais dúvidas eu vou estar disponível aqui para tirar. Então, vocês não vão ter, fora do horário, ter que pensar no que vão fazer, não. Amanhã, na aula das 7 às 9, a gente vai estar disponível aqui para isso, vocês vão entrar, vão aproveitar para conversar entre vocês, e eu já vou estar aqui disponível para tirar dúvidas. Vocês vão poder me perguntar, professor, a gente pensou fazer isso, com esses equipamentos, tá bom, não tá bom? Tem que ter mais coisa, é muita coisa, tem como diminuir. Vocês vão usar essa aula. Por que eu digo aula avaliada? Tá? Porque entrou na aula, vocês vão ter que a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 aulas avaliadas, tá? E essas aulinhas avaliadas aí, tá? Elas vão dar um total de 2 pontos para vocês. Entrou na aula, vai ter esse 0,5, tá? Esses 2 pontos no final, desculpa. Vão ter 2 pontos no final, quem participar de todas, quem não participar, aí eu vou calcular e vai ter o equivalente, tá? Por que isso? Porque eu quero justamente que vocês entrem e aproveitem esse momento para tirar suas dúvidas, tá? Entrem, conversem entre vocês. Professora, a gente conversou antes, a gente trabalha junto, e aí a gente conversou antes, e aí vocês vão entrar na aula e vão dizer, olha, Alice, a gente conversou, né, e não precisa entrar todos, aí pode entrar um só do grupo, diz, olha, nosso grupo conversou antes, e a gente pensou isso, pode ser? Eu vou dizer pode, não pode, e aí vai estar liberado depois da aula, tá? Mas eu quero que vocês aproveitem esse momento, porque eu sei que vocês precisam aproveitar esse momento para se reunir, senão vai ficando para depois e aí a coisa perde, tá? Por que eu digo isso? Porque amanhã é terça, na quarta-feira vocês vão apresentar para mim e para os colegas o que vocês vão fazer. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o grupo que eu tinha formado, do Douglas, do Alex e do Alexandre. Eles conversaram comigo ontem, definiram, me mandaram o desenhozinho deles lá e o textinho deles. Vai chegar quarta-feira, eu vou abrir aqui, vou compartilhar, e um deles, não precisa ser os 3, pode ser, quantos quiserem, quem quiser falar, vai dizer, olha, nosso grupo vai fazer isso, um cômodo tal, e vocês vão apresentar para os colegas. A gente vai treinar essas apresentações de vocês intermediárias, tá? Para não chegar lá no final e vocês têm que apresentar tudo, tá? Então, quarta-feira vocês vão me dizer o que vocês vão fazer. Amanhã vocês vão usar a aula para conversar, pensar e definir. É pouca coisa, tá? Vocês já viram, vocês em 5 minutos definem isso. E quarta-feira vocês vão me apresentar. Vocês podem usar a aula de amanhã para montar já a imagem, o textinho, me mandar, e aí eu vou dizer, olha, tá ok, ou muda isso, muda aquilo, e aí eu vou retornar para vocês sabem que eu retorno,
E aí vocês vão ter o texto direitinho para apresentar para os colegas e me entregar na quarta-feira, tá? Quinta, previsão de carga, relembramos previsão de carga, e aí vocês vão ter o restante da aula todo para fazer previsão de carga e me mandar, vocês vão poder me mandar, tá? Para eu dar uma olhada, não tem problema. Divisão de circuitos depois, tá? Aí depois nós temos novamente uma aula para atividade. O que é isso? Vai ser a aula que vocês vão dizer, olha, Alice, a gente tem essa tabela de previsão de carga, essa de divisão de circuito, como é que tá? Se por um acaso vocês não mandaram aqui nem aqui, como é que tá? E aí eu vou dizer para vocês que aí a gente tem o checkpoint 1. O que é isso? Vocês vão abrir a tabela de previsão de carga, abrir a tabela de divisão de circuito e vão mostrar para os colegas o que vocês fizeram. Por que eu estou fazendo isso? Porque um item depende do outro. Se eu não fizer esse acompanhamento de vocês, vai chegar lá no final e o erro está lá na previsão de carga e aí danou-se. Então, eu vou fazer esses acompanhamentos para que vocês não carreguem nenhum erro até o final. E isso não prejudique a avaliação de vocês no final. Tá? Eu optei por fazer isso, apesar de dar mais trabalho, ter que estar corrigindo um monte de coisa ao longo do período, para que a gente consiga chegar lá no final com um trabalho direitinho, tudo certo, definido, para quem porventura quiser usar isso como base para alguma coisa, algum projeto, de alguma parte da casa. Então, vocês não vão carregar erro. Apresentaram aqui o checkpoint 1, teve erro, previsão de carga ou divisão de circuito, eu vou retornar para vocês e vou dizer, olha, teve erro. Alice, Oi? os grupos vão ser formados como, Alice? Os grupos vão ser formados como? Eu ia falar isso mais adiante. Eu posso definir os grupos para vocês, mas eu acho, tá? Melhor vocês definirem, por questões de, às vezes, trabalho junto. É, isso aí que eu ia te dizer, por causa de trabalho, né? Vocês já estão há algum tempo no curso, já se conhecem um pouco mesmo que virtualmente, em aulas, coisas. Então, eu deixo a critério de vocês, tá? O que eu vou estabelecer? Grupos de até 4 pessoas. Pode ser individual, pode ser em dupla, pode ser em trio, pode ser em até 4 pessoas. Se porventura não fecharem grupos, bom, aí depois eu pego quem sobrou e eu mesma divido em grupo, tá? Mas amanhã vocês vão me dar essa informação. Vocês vão chegar para mim na aula de amanhã, vai chegar e vai dizer, olha, Alice, meu grupo é eu, o fulano, o ciclano e o beltrano. Aí eu vou anotar, e aí, a partir disso, vocês vão fazer tudo no grupo de vocês. Tá? Quem quiser fazer sozinho também, porque não tem tempo para se reunir, não gosta de depender dos outros, pode fazer. Mas eu aconselho, né, a fazer em grupos, vamos supor, eu estou fazendo em trio, eu vou ter 3 cômodos, cada um fica responsável por um cômodo. Aí vai ficar responsável pelo cômodo, ele no dia chega e apresenta o seu cômodo, fica menos coisa para vocês do que fazer um sozinho, né? Eu acho, né? Mas tem gente que prefere trabalhar individual e eu respeito isso, e vai poder trabalhar individual. Mas os grupos vão ser definidos por vocês. Quem não quiser, bom, aí eu monto algum grupo ou faz individual, isso aí a gente vai discutir amanhã, mas amanhã, início da aula, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês vai ser os grupos. Tá? Essa, já sabem que amanhã é a primeira pergunta na aula. Alice, Oi. eu não sei, claro, tu recebeu vários trabalhos, mas se tu te lembra, eu fiz as tabelas tudo à mão, né? Essas tabelas, divisões, dimensões, iluminação, TUG e TUI,
é o que tu vai querer, é a mesma tabela, na realidade, né? Que tu vai querer. Sim, são essas tabelas. Distribuição de circuitos. Isso. Tá. Não, eu E tu tava com vai essa poder dúvida. entregar à mão, tá, o Celso? Não tem problema nenhum. Tu Uhum. só vai ter que dizer, vamos supor, previsão de carga, tá? Sim, vou ter que Aí, descrever. aí o cômodo do banheiro. Para fazer a previsão de carga da iluminação, foi considerado o primeiro ponto de 100 VA, para os primeiros tantos metros quadrados, e depois para os metros quadrados recentes, tal coisa. Só isso, mas pode ser à mão e pode ser como tu entregou aquelas tabelas, não tem problema nenhum quanto a isso. Primeiros metros quadrados. Tá ok. Beleza. Tá? Obrigado. Mas isso a outra gente vai coisa. montando um moldezinho, conforme for previsão de carga, e eu vou colocando ali, de repente, para vocês, mais ou menos, como escrever. Isso aí a gente vai vendo tópico por tópico, a gente vai colocando isso. Uma perguntinha básica aí. Tu vai botar esses teus slides no grupo? Sim, eu vou seguir a mesma coisa, pessoal. Acabou a aula, eu posto os slides no grupo e ainda de noite eu coloco a gravação lá no YouTube, tá? Tá ok. Mesmo esquema da última disciplina. Ok. Obrigado, valeu. De nada. Na realidade, vai juntar todas aquelas informações nesse projeto agora, né? Isso, todas as informações que a gente foi vendo de forma separada, né? Agora vai juntar tudo. Mas se vocês lembrarem, por exemplo, na prova, eu dei as informações para vocês e vocês fizeram cada um desses itens com base naquelas informações. É isso que vocês vão fazer, só que eu não vou dar as informações dos cômodos para vocês, são vocês que vão trazer essas informações para mim. Beleza. Aqui é só o restante do cronograma, tá? Mas é a mesma coisa, a gente vai trabalhando com ele ao longo do tempo. Aqui eu separei, se vocês vão ver, checkpoint 1, 2, 3, eu coloquei aqui para tentar facilitar, tá? Então, no checkpoint 1, essa parte da introdução vocês já vão ter feito, vocês só vão falar da previsão de carga e da divisão de circuito. Quando vocês forem apresentar o checkpoint 2, vocês não vão precisar retomar a previsão de carga e divisão de circuitos. Vocês só vão falar sobre a demanda e dimensionamento de condutor. Quando vocês forem fazer... Aqui até tinha que tirar a conclusão, tá? A conclusão não é aqui. Quando vocês forem fazer o checkpoint 3, vocês só vão falar de dimensionamento de eletroduto e de dispositivo de proteção. Na apresentação final, sim, mas isso é um problema para depois, a gente vai conversar. Vocês não vão ter que falar tudo, mas vocês vão relembrar alguns itens que eu vou elencar para vocês depois, tá? Mas eu tentei colocar essas informações bem detalhadas assim para vocês saberem exatamente o que vocês vão apresentar em cada parte, né? Em cada tópico de checkpoint que eu trouxe lá no cronograma, certo? Aqui acabei adiantando, né? Negócio dos grupos. E aí, deixa eu voltar aqui. O que eu vou querer, então, e a gente vai discutir amanhã? A gente vai discutir isso aqui amanhã. Como é que vai funcionar a nossa aula amanhã? Primeira coisa, eu vou falar com vocês para pegar os grupos, e aí vocês vão ver entre os grupos, se vocês quiserem já definir, podem definir. Vocês vão me dizer, então, mais ou menos o que vocês vão fazer, eu vou dar o ok. E aí vocês aproveitem o tempo para montar o que vocês vão apresentar para os colegas na quarta. Pessoal, a apresentação de vocês vai durar 5 minutos, se durar. Vocês só vão mostrar, eu vou abrir aqui, vocês vão ter que me mandar, óbvio, o texto lá, até para eu avaliar, e ficar com as informações guardadas, né, de cômodo para poder corrigir o resto. Cada um vai ter uma folha
Eu vou abrir aqui, compartilhar com os colegas, vocês vão falar para os colegas, não vai dar 5 minutos de cada um. Tá? Não é uma apresentação formal que vocês vão ter que fazer. Ah, Alice, posso fazer no Word, botar o texto no Word e o desenho? Pode. Posso fazer no PowerPoint? Quem gosta aí, teve gente que trouxe coisa em PowerPoint? Pode. Coloca a imagem, coloca o texto no PowerPoint, me manda o arquivo do PowerPoint, que eu compartilho aqui para vocês falarem para os colegas. Alice, pode ser uma foto, porque a gente fez à mão? Pode também, desde que seja uma foto legível, tá? Não tem problema quanto à ferramenta que vocês vão usar, certo? Entendido como vai ser a aula de amanhã e como vai ser a aula de quarta? O que vocês vão falar para os colegas? Entendido. Alguém já tem um grupo definido? Eu. Então, espera aí que eu vou... Ei, Alice, tu pode fazer um favor? Riscar algumas coisas que não vão ser usadas. Já que tu tinha falado que vai ter algumas coisas que tu não vai exigir dessa Aqui, organização de trabalho. né, Isso. nessa tabela, Uhum. eu tiro, eu deleto e envio o arquivo atualizado para vocês. Ah, então tá bom. Eu deleto e envio o arquivo. Quem é que respondeu eu aí, que já tem o grupo? Diego. Qual o teu grupo? É eu, o Alex, o Matheus e o Leonardo. Qual o Matheus? Porque tem mais de um. Ah, não sei sobre o nome dele. Matheus, te fala aí, Matheus. É o Matheus Pinho. É o que não bebe Pinho. cerveja, só água. Diego, Matheus, Alex e... Leonardo. É o Matheus Pinho, da Só Água Mineral, Só água mineral, Matheus Pinho. Com gás ainda. Tá, Diego, Alex, Matheus Pinho e Leonardo. Mais alguém já tem o grupo? Eu tô querendo fazer o meu com o Silvio e o Tiger, pode ser, ou Alice? Engraçadinho. Alice, Oi. no caso duplo aqui, que a gente trabalha junto, eu e o Alexandre. Tá. Celso e Alexandre. Se alguém quiser fazer sozinho, também não tem problema, tá? E também não precisa me passar esses dados agora, tá? Eu só perguntei porque alguém já podia ter os grupos formados também, se quiser mandar lá no WhatsApp. Vou fazer sozinho, vou fazer com fulano, vou fazer com ciclano. Também não tem problema, vocês têm até amanhã, durante a aula de amanhã, para me dizer com quem vocês vão fazer e definir isso. Certo? Eu vou colocar também lá no grupo, não sei se hoje de noite ou amanhã de manhã, para aqueles que não entraram também saberem aí sobre isso e daqui a pouco procurar alguém ou vocês até alguém que não entrou chamar e escolher os grupos, tá? Também não tem problema. Alice, Oi. já que o Cristiano aí usou aí o professor aí, se quiser entrar no nosso grupo aí, na minha dupla aí, tá bom também. Escutou? Eu escutei, não sei ele. Fica a critério de vocês, pessoal. Podem se conversar e... Quem que falou? Não. Tu não Celso. escutou? Não escutou, Alice? O Cristiano aí Ele falou que vai escolher o Tiger e o Silvio aí. Se tu Sim, quiser entrar na nossa dupla aí, tá bom também, vou me beneficiar, né?
Alguém ia falar alguma coisa também, não sei se era o Douglas. Não, já falei. Eu tinha perguntado quem tinha falado. Daí eu vi que era o Celso. Ah, tá. Eu vou abrir aqui enquanto isso a chamada. Pela chamada, tá, pessoal? Pela chamada, vocês são 26. 26 alunos. Dá bastante grupo, dá bastante trabalho aí para fazer. Vamos ver quem é que está na aula de hoje. O Alexandre. Aqui. O Alex. Eu estou aqui. Avner não. Carlos. Celso. Aqui. O Christopher não tá. O Cristiano. Eu, tô aqui. O Jorge tá. Diego. Tô aqui. Douglas. Opa, aqui. Eliezer. Felipe. Ismael. Israel. Aqui. Leonardo. Aqui. Lucas. Michael. Marcos Daniel. Opa, Matheus Pinho. aqui. Matheus Lopes. Matheus Melo. Aqui. Patrick. Tiago Rose. Tiago Borges. Tiago Oliveira. E vai. Então, lembrando, amanhã na aula a gente vai definir todos os grupos, tá? Quem não estiver aí vai ter que dizer se vai fazer individual ou não vai fazer, mas eu vou colocar as informações lá. Vou editar esse documento aqui para mandar para vocês, já tirando ali os itens que eu não vou cobrar, tá? Dessa parte aqui que está aparecendo para vocês. Amanhã vocês têm, né, que me dar esse retorno dos grupos, me dizer para eu dar o ok, o que vocês vão fazer, tá? Por que vocês têm que me dizer amanhã? Porque senão vocês vão chegar quarta, vão apresentar e aí eu vou dizer, não é isso, né? E aí quarta já é avaliado, então vocês me mandam amanhã, eu dou o ok, e aí vocês já vão para quarta-feira sem risco de perder nota, né? Na verdade, só vai perder nota quem quiser perder nota, porque a gente sempre vai ter essa aula avaliada, onde vocês vão me mandar, eu vou dar o feedback para vocês, e aí vou dizer o que está certo e o que está errado, e no outro dia vocês vão apresentar. Então, quem não mandar, vai por sua conta e risco para o dia apresentar. Quem mandar, já sabe que vai ter sempre aquele aval na apresentação de estar fazendo e apresentando certinho, tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se não temos nenhuma dúvida, a gente encerra a aula de hoje e
Espero vocês amanhã, a partir das 7, lembrando, abra a sala 7. Começamos 7h10 para dar um tempo do pessoal chegando aí. E aí a gente segue, então, pegando essas informações de cada um de vocês para a gente começar a desenvolver esse projeto elétrico. Certo? Boa noite. Então, para aqueles que não têm dúvida, e quem tiver dúvida, fique à vontade para perguntar. Se não, até amanhã. Valeu. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alice. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.